Boa, rapaziada. Fazer mais um estudo aqui, o mini índice, um recap do dia 6 de abril. Não sou analista CMPI, então vou estudar mais o gráfico de 5 minutos num dia que é passado. Isso aqui não é compra, não é recomendação de venda, nada de operar nenhum ativo. Não sou analista CNPI, é apenas um estudo do preço, um dia que já fechou. Eu vou mostrar algumas coisinhas de diário aqui. A gente às vezes analisa ali quando está abrindo o pré-mercado. A gente pensa aqui, por a gente estar numa região de topo, mas isso aqui é para 5 minutos, isso que eu falei não é, falar de gráfico de área, se é uma compra, uma venda, se tem boa probabilidade. A gente está na região, uma região de topo e hoje ele até acabou fechando um gap ali, inclusive ele tem até mais gap para fechar aqui, se lateralidade fecha os gaps, e a gente estava numa região que ele fez topo, voltou para fechar gap aqui embaixo, testar o preço aqui, mas nem se a gente olha que o preço ele tá, esse dia aqui fez uma barra externa, aqui tentou romper e falhou, então bem dizer uma barra interna, então ele está quantos dias aqui de lado, né? E hoje até acabou fechando mais um dia aqui, um pouquinho para cima aqui, mas a gente estava há 4 dias, bem dizer que aqui foi uma barra interna, tentou romper para baixo, quem vendeu aqui poderia ter estopado e isso até levado a um movimento maior, ele está, que a gente chama, uma coisa que a gente sempre está prestando atenção em qualquer tempo gráfico, se devia ser 1 minuto, a gente não opera 1 minuto, 5 minutos, mas vamos dizer, se o preço ele está, a gente nunca quer operar contra um perna assim, ela está se deslocando verticalmente. Isso aqui foram 4 barras que o preço abriu aqui e veio parar aqui. Diferente dessas 4 barras aqui, ó, que o preço está, bem dizer, contido dentro dessa barra aqui, uma barra interna, outra barra que tentou vir abaixo dessa aqui, fez uma barra externa, essa aqui, poderia ter dado um movimento de baixa, que no outro dia já falhou, mas também não era um bom rompimento, aquele que o rompimento veio aqui, pode ser que rompeu mesmo nessa faixa de preço aqui toda, sabe? A gente está com um deslocamento lateral aqui nos preços, não está um deslocamento forte de alta. É uma coisa que a gente sempre observa. Se o preço está em algum tempo gráfico se deslocando muito assim, vai ficar ligado, que é diferente quando o preço está assim, né? Ele ficou um tempo de lado, e daí não rompeu e aprofundou. Aqui ele não chegou a ficar do lado para trocar de direção, ele bateu aqui e fez um V, né? Mas é bem interessante isso, às vezes ele fica, não vai ficar um mês assim, uma lateralidade estreita do diário. É raro isso acontecer, não que não possa acontecer, mas a gente tem que reparar o comportamento prático. Aqui ele ficou bastante tempo, ó, de dias aqui, ó. Quantos dias ele ficou contido nessa lateralidade aqui? Até ele teve um deslocamento bem forte aqui, quantos pontos ele andou aqui para baixo. Depois ele ficou alguns dias contido aqui dentro. Agora ele está querendo não fazendo máximas mais altas aqui, mas revertendo praticamente toda a perna, né? Aqui fez essa perna, aqui no fundo da perna, só que ele reverte da perna, quase 100%. Para mim isso aqui é uma lateralidade, não é um canal amplo de alto, apesar de dar uma biscadinha aqui no topo, né? Comportamento lateral. Aí só isso de ficar ligado aqui. O deslocamento não é vertical, é um deslocamento por qualquer tempo gráfico lá. Então, uma coisa interessante da gente ver aqui antes da gente cair lá para os time frame menor, 5 minutos e tal, deu um drivezinho aqui no começo do dia, até o time frame de 60 minutos, ele já levantou no dia 5 ali, que foi ontem, um gap de alta, seguido de uma boa continuidade, vindo também de uma forte baixa, que veio de uma forte alta. Aquele negócio que estava mostrando lá do diário dele tá de lado, esse foi o outro dia, aquela barra interna, rompeu para baixo, já falhou para cima. E aqui a gente conta quanto tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá 20 barras aqui, a média começa a poder ter alguma influência de o preço estar andando acima da média. Só que outra coisa que a gente conta, se essas 20 barras forem de lado, e não é porque ele está se deslocando, mas ele começa a ter ela virar um suporte. Não que isso não possa rasgar aqui, tá, mas tem que ficar ligado. Aqui ainda deixou esse gap aqui aberto, a gente ainda tem uns gaps abertos na perna.
Só que aquele negócio que a gente tem, né? Um contexto que ele reverte a perna, então tem um contexto lateral, onde que a média não influencia tanto, mas a gente só repara isso. Hoje ainda não tinha 20 barras, mas ele, como ele veio aqui ó, muito estreito, na alta, ó, aí ele tentou vir abaixo de barra ontem, a gente comentou isso aqui, falhou, fez mais uma perna. Hoje ele abriu aqui, então, tipo, a gente não tinha ainda nessa perna aqui algum padrão vendedor, né? Então, quando ele abriu aqui, às vezes é mais fácil ele testar para cima do que ele retornar. Ainda mais que a primeira barra do dia já fechou assim, né? E até antes de fechar a primeira barra do dia, vamos cair lá pro nosso time frame. Como ele abriu aqui. O dia abriu aqui, ó. A gente teve um gap de baixa na abertura, né? Estava andando em cima desse topo aqui, ó. Primeira barra do dia, um doji. Segunda barra. Se isso aqui era um forte impulso de baixa, essa barra aqui já deixou quem vendeu meio cabreiro, porque ela estava em cima de um ponto de rompimento aqui, né? Porque a gente conta quantas barras ele já está andando aqui em cima, se isso aqui já não está virando uma lateralidade, né? Mas aqui que eu mostrei que observar esse comportamento aqui em nova máxima, ó. Tá tendo dificuldade, fazer a nossa nova máxima voltava para dentro. Mas aqui fez uma lateralidade estreita, falhando de entrar para dentro do ponto de rompimento aqui. Ele largou mais essa barra aqui, achei um tradezinho bom aqui, para tentar fechar o gap lá de abertura. E até isso aqui no dia, esse mensurado aqui acabou sendo esse outro trade aqui, né? E o que a gente repara, esse trade aqui, bom trade, mas eu marquei aqui, vários amigos fizeram. Mas na hora lá, pô, ele rompeu aqui, ele tava com esse comportamento aqui, ó, de falhar em nova massa. Aqui eu achei difícil fazer essa venda aqui. Ela veio aqui e fechou esse gap. Tendência de lateralidade, fechar gap. Fechou o gap, veio testar aqui. Acho que acabou batendo esse mensurado aqui, né? Parecido com característica bem lateral. Aqui teve uma boa falha de rompimento, mas se a gente vende aqui, nosso alvo aqui é a mínima do dia, fica complicado porque a gente teve que colocar o nosso risco aqui e qual é o nosso provável alvo. Aí quando a primeira vez que ele tenta vir aqui, uma tentativa de retomada que funciona bem, em tendências fortes, canal estreito, essas coisas, acho que uma compra de primeira tentativa de retomada lá, aqui, vai ter mais vendedores que compradores no stop aqui, então não muito colado, eu não gosto. Mirando sair aqui embaixo, tu tá com isso aqui de stop, a probabilidade dele aprofundar para cá muito maior, né? Aí ele atende um pouquinho mais a estrutura de risco-retorno. E até uma coisa que eu queria conversar aqui, a gente anda falando aqui, deixa eu... sobre 3 pontos aqui, ó. Só um pouquinho aqui. Opa. Para a gente analisar sempre essa estrutura de risco e retorno, se a gente vendendo aqui, não está vendendo baixo. Num ciclo aqui, se contasse, aqui tinha contado, estava mais de 60 barras aqui já de lado. Então, apesar de estar estreito lá, como eu mostrei no 60, ele estava começando a ter um equilíbrio de probabilidade. A gente vender os time frame maior, mais estreito na alta, vender baixo, assim, eu acho complicado. A gente está operando essa lateralidade, a gente quer vender perto do topo e sair em scalp. Então, a gente analisar sempre essa estrutura aqui de risco e retorno. Então, uns amigos lá querem fazer um quadro, mas é legal a gente pensar isso. Se ela satisfaz uma equação, se a gente vendendo aqui, a gente tem um risco e qual é a nossa probabilidade de retorno. Se ela tem risco, não dá para a gente vender baixo, que, pô,
prestar atenção qual é o contexto que a gente já estava, contexto de time frame maior, em cima de um ponto de rompimento, o dia inteiro em cima do ponto, mais de quantas barras aqui, 60 barras, acho que eu tinha contado, estava mais ou menos até aqui, uns 5 minutos de lado, a pressão já se equilibrando, ele não mensurava para cima um contexto, barras amontoadas, deslocamento horizontal, e aqui ele acabou, acho que sendo, quem pegou esse trade aqui, tipo, botou o risco do dia dele, eu não gosto de botar aqui, tá, porque ele tem que entrar de novo, tal, mas vamos dizer que a cara botou aqui o risco dele, um pouquinho mais para baixo aqui, ele teve isso aqui, vou até limpar aqui para a gente entender essa estrutura aqui, ó. O cara entrou aqui, era uma wedge, uma boa barra de sinal, baixo nesse contexto do dia aqui, o stop ia estar aqui, isso aqui é o risco do trade. Nós vamos fazer no olho aqui esse teste aqui que era provável. Porque tipo, como provável? É claro, se tu vê uma lateralidade se formando aqui, ele ficando de lado aqui, eu estava conversando com uns amigos, assim, tipo, o que a gente quer quando a gente às vezes opera um setup de reversão é a continuidade, é como a reversão fosse um rompimento. Então, a nossa barra de entrada ali, ela foi muito boa, né? Então, ela faz o que a gente tem, uma boa continuidade, a gente continuar no trade. Tem gente que vai estar estrangulando o trade já traz o stop para cá, eu não gosto. Eu gosto de pagar o stop com vontade, a não ser tipo, quando ele está mais aqui, né? Aí até pode dar uma... pode ficar quase no zero, a gente que faz, mas quando fechou essa barra aqui, não. Mas a gente vê ela já deixando gap entre barras, ó. Então, quanto mais continuidade a gente tem aqui, acho que depois de ter essa segunda aqui, até o stop não precisava ser na mínima do dia, não, porque a gente já tem um rompimento, como fosse uma reversão, fosse um rompimento, tem uma boa continuidade deixando o gap, uma barra fechando na máxima, e o provável alvo, olha só quantas vezes a estrutura desse trade deu de retorno, ainda mais se eu sairia de um pedaço aqui, tá? Deixaria o outro pedaço até essa aqui, ó, é a barra que, por ele estar nessa trend line aqui, ó, começou a dar o equilíbrio de probabilidade. Daí eu falo assim, ó, o que faz a gente pensar que um trade pode ser um clímax? Além da gente olhar por que antecedeu, que essas barras tudo aqui, né? Isso aqui tudo é as barras que vieram antes. Vou dar uma limpada aqui. Eu falo aqui assim, eu tava falando ali, até desculpa aí, galera. Então, botei metade do risco do meu dia aqui. Vamos dizer que eu opere R$100 de risco no dia, botei R$50. Se eu opero R$1.000, botei R$500. Não faz isso, só um número, cara. Isso aí é conforme lá o tempo que vocês estão operando e tirando dinheiro do mercado, né? A gente não bota dinheiro no mercado, a gente tira, né? Pra quem tá ouvindo aí, o vídeo não conhece nossa filosofia, né? Então a gente está operando ali, vamos dizer que seja R$100, o limite de botou R$50 aqui, já nem operou mais no dia, se foi até aqui, já deu lá a tua metinha, né? A importância da gente equacionar bem a nossa equação do trade, vendo se a gente tem a probabilidade. Mesmo que se fosse baixa a probabilidade aqui, o risco-retorno, ele nos faz garantir que um trade, às vezes, tu botou metade do teu risco aqui, tu bateu a meta. Interessante isso, né? Aí tem que atender também, não vamos operar só localização no ciclo, tipo, senão, aqui estava lateral, ficou alto aqui na lateralidade que estava, eu vou vender. Não, a gente vendeu e ele foi rompendo aqui, teve que estopar e teve prejuízo. Não é isso. A gente vai ver como que ele vem testar, como que ele chega nessa localização do ciclo. Então, tipo, eu acho que o cara vender essa barra aqui é complicado, cara. Não, esse rompimento vai falhar. Eu não sei se poderia levar com um movimento de 2.000 pontos. Não vou adivinhar o que a gente vai operar, a gente vai ver, estava dentro de um canal de alta. Aqui, olha quantas barras ele ficou de lado. Nessa região aqui lá dos gráficos longos, quanta venda já teve? Era uma região de resistência. Então, aqui, durante o dia, ele ficou lateral, tentou romper para cima, voltou para dentro. Então, ele estava preço bem lateral, 90 barras. Quanto tempo que ele estava contido aqui dentro até ele entrar aqui e romper? Rompeu. Foi testar uma linha de canal, não teve uma continuidade imediata. Isso aqui pode ser um clímax. Eu acho que na primeira barra que vender, não sei, cara. Mas aí veio a segunda barra. Cadê a continuidade? Na terceira barra não veio continuidade, a gente tem comprador preso aqui. Essa barra foi a barra de resistência.
Eu acho que quem botou aqui um risco e completou aqui quando a barra deu a barra de resistência, ou já botou todo o risco aqui e colocou alguma forma de mensurado aqui dessa barra para cima. O ideal é mensurar essa barra aqui. Isso aqui é clímax, ele não vai mensurar para cima. Tu está vendendo aqui com alvo aqui, boa probabilidade de ele fechar o gap aqui. Foi o que aconteceu. Ele veio aqui no início da barra climática, o pessoal saiu, tinha uma linha de tendência aqui e voltou a dar mais uma perna, que eu não achei interessante as compras, não. Mas era um tal de duas. Ele desceu muito forte aqui, mas muito lateralzão o preço, penetrando aqui nesse ponto de rompimento que a gente está sempre prestando atenção. Os melhores trades para mim também foi, ó, ele veio forte aqui, ó, na primeira barra, tu suspeitar que isso aqui é uma armadilha de segunda perna, não sei, poderia colocar um pouco de risco aqui já, não sei se eu colocaria do risco todo aqui, mas na segunda barra, que isso aqui azedou o rompimento, né? É tudo que o cara que comprou isso aqui achando que isso aqui agora rompeu, e não tinha rompido, né? Tipo, ele foi testar um ponto. Isso aqui é uma boa falha de rompimento. Isso aqui é uma boa falha de rompimento, aí isso aqui mensura, né? Tanto que mensurou legal. Aqui, ó, 1 para 1. Ainda mais que a gente tinha essa estrutura de gap aqui para ser fechada lá. O pessoal pegou até um 2 para 1 aqui. Assim no olho, né? 1 para 1, 2 para 1. Atendendo lá aquele negócio de equação. Se a gente procurar isso aí sempre ter um risco menor, retorno maior, a gente consegue inclusive achar trades de boa probabilidade, aí vai estar acertando 50%, 60%, ainda com retorno de 2 para 1. Prestar atenção na localização que a gente está no ciclo e como que foi o comportamento que levou a testar aquela localização. A gente não vende a localização. Ah, não, ele ficou alto aqui no ciclo, nessa barra aqui. Eu acho complicado tu vender. Tem que esperar. É isso aqui, o comportamento da barra que leva a entrada para ela te dar o sinal. Aqui tu não tem uma falha de rompimento ainda, nenhuma possível segunda perna. Aqui tu começa a ter uma probabilidade boa. Na segunda barra, a probabilidade aumenta muito mais. Isso aqui é tudo, 2 barras deixando gap, tudo é tudo que quem comprou isso aqui não quer ver. Se for aqui for um clímax, ele já vem fechar o gap. Aí, coisa que a gente presta atenção aqui também, ó, é o movimento. Movimento o quê? Contexto de lateralidade, é o movimento que reverte em 2 ou 3 pernas. Fez uma segunda perna aqui, foi lá em cima, no topo, e largou o péssimo sinal. Ai meu Deus, vai fazer uma terceira perna. Cara, teu stop tá aqui, velho. Isso aqui é uma boa barra para tu vender e continuar vendido aqui com alvo para sair lá embaixo do dia. E outra coisa é aquela que eu falo, tipo, o mercado, assim, tem dia, como eu opero, tá, galera? Além de isso aqui que a gente tá tentando passar para todo mundo que estuda com a gente e tal, a gente analisar alguns pontos do mercado, somente suporte e resistência em tempos maiores, a gente analisar a força do mercado, tá aqui suporte e resistência, é a força que o mercado vem testar algo, como mostrei lá os 60 minutos, muito estreito. O que é o canal estreito? É um canal que ele falha aqui abaixo de barra, aqui, ó, o mercado está se deslocando com força para cima. Aqui ele começa a ter falhando nova máxima, olhar o comportamento lá do preço. Também que a gente não quer operar contra nada que seja muito forte. Não quero operar contra essa força aqui. Eu vou esperar. Tem indícios que é um clímax. Pô, 3 barras e não superou lá a máxima da barra compradora. Pô, aqui acho que botar um risquinho aqui, completar quando ela cai aqui, ou já botar o risco aqui, eu acho um bom trade. A gente espera ter um sinal, a gente não vende só a localização. E também não tem nada mal de errado que o cara que comprou aqui se ligou que fez uma má compra e saiu no zero. Muita gente deve ter feito isso também, não tem problema. O cara que comprou aqui, levou um pequeno stop aqui, que achou que isso aqui ia romper. Eu não compro porque eu acho que não é um bom rompimento. Rompimento eu tenho alguns critérios, assim, tipo, tamanho dessa metade dessa barra para cima tal, e tinha coisas aqui que não tinha. Para mim, foi um bom critério de rompimento ainda, quem assistiu lá a série de rompimento. Então, para não ficar um estudo muito longo, galera, tamo junto. Amanhã mais mercado, na quarta-feira. Vamos marcar um recap em Zoom aí pra gente estudar junto. Tamo, pô,
bem feliz que várias gente falou, fiz esse trade aqui, a gente sempre mostra depois assim do trade, mas tanto eles veem assim em recap e tal, o pessoal fala, pô, vi um trade ali, fez, o que tu achou? Ah, não, lá no recap a gente comenta. E várias coisas que eu marquei aqui, estou mostrando agora, teve gente que me mandou lá, que estuda junto, pô, muito legal aí que todo mundo enxerga a mesma coisa e como a gente não dá call, a gente nunca fala na hora, né? A gente acaba que quando vai fazer o estudo no final do dia mostrando qual é a probabilidade, mas é legal, o pessoal manda assim depois de ter feito lá, bem interessante aí, tamo junto, abração.